de reforçar para todos vocês e dar um insight para vocês, tá? Porque eu acho que isso que é extremamente importante. Pessoal, o Vida Presente, ou os produtos resgatáveis, ou Rolife, como é conhecido, Vida Inteira, existem várias modalidades deste produto. O bem da verdade é que esses produtos, eles passam, estão cada vez mais conhecidos como uma evolução do seguro de vida tradicional. Claro que esses produtos ainda estão sendo assim aperfeiçoados. A Porto vem trazendo e vai trazer melhorias ainda esse ano. E não precisa se preocupar, porque quem contratou o produto anteriormente às mudanças, automaticamente já terão direito às mudanças que virão, porque são ajustes para melhorar ainda mais o produto. As pessoas que contratarem hoje o produto passarão a ter essas melhorias automaticamente, sem custo, sem nada, né? Então, é um avanço tecnológico, eu diria, do produto no mercado, em termos de coberturas, em termos de conceito de seguro, de vida. Então, por que é importante os corretores de seguros cada vez mais estarem inteirados desse produto? Porque ele é um produto sofisticado, eu diria que ele é aí o produto mais tecnológico da família de seguro de vida no Brasil hoje e no mundo inteiro, tá? Então, é importante você entender e se aperfeiçoar sobre esse produto, mesmo que de muitas vezes de forma muito simples, mas para você entender o conceito. Por quê? Porque existe duas grandes objeções dos clientes que trazem ali um pouco de resistência. Diferente do produto tradicional, onde o cliente fala a respeito de não deixar dinheiro para ninguém, para o Ricardão, enfim, eles trazem a objeção, às vezes, dizendo o seguinte: por que eu vou fazer um plano, por que eu vou fazer um seguro de vida resgatável, se eu posso fazer uma previdência ou se eu posso fazer um investimento? Isso é um grande engano, é um ledo engano de uma visão somente objetivando o resgate, né? Não pode se pensar assim. Essa é uma das grandes objeções. O bom é que esse produto não traz objeção do Ricardão, não traz essas objeções mais comuns. Ele só traz uma, entre algumas objeções, né? A principal é: por que eu vou fazer um produto de vida resgatável se eu posso fazer um investimento financeiro? E aí, esta objeção, no meu ponto de vista, ela é extremamente simples de você quebrar, porque existe uma lógica por trás do conceito desse produto, que quando você explicar, e eu coloquei isso aqui através de um gráfico, vai ficar muito fácil você quebrar essa objeção, tá bom? Então, por que contratar um seguro de vida resgatável se eu posso fazer um investimento? São coisas distintas e nós vamos trabalhar isso. Então, vamos lá, pessoal. Por que eu quero passar o produto para vocês de uma maneira muito consultiva? Primeira coisa, esse gráfico que vocês estão vendo na tela demonstram claramente, são dados da SUSEP, tá? SUSEP, não é Porto Seguro. Você tem aqui em cinza, né? Aqui nessa parte cinza clara aqui, ó, os produtos reenquadráveis, que são os produtos hoje de seguro de vida, os tradicionais, vamos dizer assim. E aí, 2014 para cá, a SUSEP começou a monitorar esses produtos resgatáveis no mercado. E ela começou, então, a consolidar a participação deles no mercado de uma forma geral, conhecido como Whole Life ou Vida Inteira, tá? E aí esse produto começou a monitorado. Reparem vocês que em 2014 nós tínhamos ali 71% dos produtos vendidos no mercado era reenquadrável. Esse 2,4 são em milhões, tá? Então, 2,4 milhões de reais arrecadado. E aí o produto vem ao longo dos anos tomando espaço, de 29% para 33% os produtos reenquadráveis, e aí você começa. Quando chega em 2018, você vê uma reversão praticamente na contratação, tá? 61% dos seguros de vida vendido passam a ser produtos reenquadráveis. 2019, esse número é quase o dobro, praticamente. 2020, estamos falando de
4 anos atrás. É pouco, mas não é, tá, pessoal? Você tem aí um número de 65%, 2021 modestamente, e assim por diante. Quando você tem esse dado consolidado já do ano passado, nós temos aí 70%, mais do que o dobro, desses produtos reenquadráveis sendo vendido. Então, você veja bem, um crescimento dos produtos tradicionais na casa de 10,8% de crescimento ao ano. Isso é um fator, isso é algo muito bom, porque um outro dado aqui por trás desse número, né, de 10% de crescimento, é que são pessoas que estão contratando, que são pessoas normalmente que nunca contrataram seguro de vida, tá? Então, esse é um lado bom. São novos entrantes no segmento, novos clientes entrando no segmento, ou seja, estão sendo aculturados pelo seguro de vida. E claro que tem uma fatia aqui também, que são clientes que trocam uma seguradora por outra, por questões de benefício, de desconto e assim por diante. Mas fato é que a carteira hoje no mercado brasileiro mais madura em seguro de vida, clientes com uma ideia melhor sobre o produto, com um conceito melhor sobre o produto, com a cultura do produto, passam a migrar para os resgatáveis. Olha, o crescimento, ele é bastante expressivo. Motivo esse de você, corretor, os corretores de seguro no Brasil, não ficar de fora do produto resgatável. E a Porto Seguro, né, veio trabalhando muito tempo em criar um produto que fosse compatível com a realidade dos brasileiros. Tem os produtos que são vendidos de forma com um modelo internacional, com legislação também internacional, que tem licença para trabalhar no Brasil, mas o produto da companhia, ele tem legislação brasileira, ele tem CNPJ brasileiro, ele é um produto 100% nacional, com uma lei e regulamentação brasileira, e também se reenquadrando, ou melhor, enquadrado dentro da tábua atuarial do brasileiro, que é, de fato, a mais coerente em termos de precificação. Então, isso é importante você saber, porque isso traz segurança jurídica, tá? É importante você saber disso. O produto, ele tem um CNPJ específico dentro da SUSEP para ser fiscalizado, para ser controlado, cobrado e assim por diante. Então, se um cliente tiver um problema jurídico, ele vai ter amparo dentro do território brasileiro. Pessoal, o Vida Presente, por que é importante a gente refletir sobre esse produto? A primeira coisa que é importante você saber é, isso são dados da SUSEP também, tá? 98% dos seguros de vida que é vendido hoje no Brasil, 2% da carteira dos brasileiros, apenas 2%, ainda, por enquanto, mesmo com um crescimento muito grande, é muito tímida. 2% dos brasileiros possuem vida resgatáveis, ou seja, de tudo que é vendido de seguro de vida no Brasil, somente o individual, 2% desses seguros de vida é seguro de vida resgatável. Qual que é a recomendação que temos que trabalhar daqui para frente? É pensar o seguinte: de tudo que você vende, tá? Então, se você vende 10 produtos no mês, 5 produtos no mês, pelo menos 10% desses produtos que você vende de seguro de vida, 10% deveria ser pelo menos um vida resgatável, né? Um vida presente da Porto Seguro aí, por exemplo. Então, Oscar, eu vendi 5 seguros, pelo menos um deveria ser um vida resgatável. Por quê? Porque você vai se familiarizando com o produto, você vai criando carteira, aquele cliente já começa a gerar indicação, porque é uma cultura de um seguro diferente, é uma modalidade de um seguro diferente, e aí você começa a trabalhar. Então, assim, lembre-se, né? Se você já tem seguro de vida na sua carteira, é importante você lembrar seu cliente que você também tem um seguro de resgatável. Por quê? Porque às vezes outra companhia, outro corretor pode chegar para ele e falar assim, cara, você tem seguro de vida? Ele vai falar, eu tenho seguro de vida lá, tal, que eu pago todo mês, tal. Cara, por que você não faz um resgatável? E aí, às vezes, ele não sabe que você trabalha com resgatável. Então, é importante você fazer aí uma divulgação na sua carteira, só lembrando o seu cliente que você também tem um seguro de vida resgatável. Reforço, ele pode ser abordado,
né, por um especialista aí do mercado, e falar do resgatável e ele achar que você não tem. Né, só vai descobrir quando está indo embora. Então é importante você lembrar o seu cliente que você tem esse produto na carteira, para que ele possa despertar. E o contrário também, tá? Vamos supor aí que o Oscar é cliente de vocês e eu estou pensando em contratar, ou eu já tenho um seguro de vida resgatável no mercado, e aí eu descubro que você tem um seguro. Eu vou querer comparar o seu com o que eu estou pagando. E disso você pode ter certeza. O nosso produto é muito mais acessível ao perfil do brasileiro do que os produtos de fora. E aí o cliente vai comparar, vai ver que as coberturas são bastante compatíveis e algumas coberturas nossas está acima do mercado, por exemplo, doenças graves, tá? Está acima do mercado. A cobertura de DIT, diária por incapacidade temporária, é a maior cobertura do mercado, e aí o cliente acaba, então, fazendo a migração do produto ou optando por uma segunda proposta. Então, é só para a gente ficar atento, é importante você disseminar para a sua carteira que você trabalha com produto resgatável. Se você fizer esse trabalho de maneira massificada, você corre o risco de ter muitas consultas, tá? Eu estou falando isso de experiência própria com alguns corretores que nós fizemos um trabalho de massificar na carteira do cliente a propaganda do produto da Porto e muitos clientes despertaram o interesse, ao menos de consultar. Nós tivemos ali corretores dentro de um mês que teve 23 negócios, alguns corretores 12, 15 negócios fechados, porque tem muita gente que sempre teve o desejo de conhecer e de contratar e não tem conhecimento que é tão acessível quanto parece. Eles acham que é uma coisa fora do comum e não é. Então, assim, pense com carinho. O Thiago pode ajudar vocês aí. Nós temos todo o material lá no Promo Digital, que isso potencializa, em média, 25% a mais no fechamento de negócio. São posts prontos, propaganda do produto pronta, para você utilizar aí na sua divulgação. Beleza? Então, vamos lá. E Oscar, rapidinho, a Oi, Marli Silva claro, que levantou a mão. Oi, Marli. bora. Oi, bom dia, pessoal. Oscar, um prazer Bom dia. estar aqui. Você me respondeu a pergunta, eu ia perguntar como que a gente faria essa ação, me interessa bastante, né? Ah, Até boa. porque meu filho e a minha filha também estão participando agora Ah, aqui que do legal. treinamento, e Bacana. eles estão voltados para essa área de benefícios, né? Então a gente quer É, fazer uma ação dessa dentro da nossa carteira também. seu nome é, desculpa, eu não Marli. cortou. Marli, Ô, Marli, tudo bem? tudo jóia. Ô, Marli, olha só, que bacana. Obrigado por você perguntar. É uma pergunta bastante pertinente. Nós não vamos ter, eu não sei, acredito que nós não vamos ter tempo, mas aí o Thiago que vai, nós vamos ver a carga horária aqui. O que eu posso dizer para vocês aí, já que a Marli perguntou, e é bastante importante. Olha, os corretores, de uma forma geral, e é um treinamento que eu faço com os corretores, como utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para criar textos bastante persuasivos para comercializar esse produto, tá? É muito importante. Aí nós temos ali dentro do Promo Digital alguns posts já prontos do produto, tá? O Thiago pode até, de repente, um momento aí entrar com vocês e mostrar onde está ou compartilhar com vocês. Então, você pode mandar esse post através do seu WhatsApp. O que eu recomendo, tá, Marli? E todos os corretores. Procure não massificar em lista de distribuição, tá? Porque você acaba colocando esse produto dentro de uma, assim, mais do mesmo, vamos dizer. É importante você primeiro filtrar ali quem é o cliente potencial para aquele produto, que é um cliente normalmente que tem uma condição financeira estável ou uma renda alta, e você mandar um material não explicando exatamente sobre o produto. Esse corretor que vendeu as 20 propostas, um pouco mais de 20 propostas, ele utilizou ali uma forma de chamar a atenção dos clientes. Ele colocou o post do produto e ele falou: conheça o novo seguro da Porto Seguro Vida Presente, um produto resgatável, tá. Eu vou tentar pegar com ele e vou mandar no e-mail junto com o material com vocês
o texto que ele fez. E aí os clientes, gostaria de saber, tal, como é, como é que funciona. E aí ele foi interagindo. São textos muito rápidos para despertar curiosidade, porque quando fala de seguro resgatável, a galera fica bastante interessada. E aí, então, ele começou a fazer orçamento, cálculo, e eu já adianto para vocês, tá? Tinha muito cliente que já tinha o resgatável em outra seguradora, e quis ir para Porto por questões de custo. A companhia não faz esse produto, não existe portabilidade, tá? O cliente tem que contratar aqui, esperar emitir a pólice, pagar o seguro, aí, se ele quiser, ele resgata lá, ou ele congela o produto dele lá, enfim, aí ele toma uma decisão. Mas ele teve muita consulta de clientes que já tinham seguro. Então, isso foi muito produtivo, porque ele fechou muito negócio por conta do preço que o pessoal pagava lá e o preço que ele ia pagar aqui. Então, Marli, tem um material bacana ali para você utilizar. São posts bem objetivos, tá? Mas eu vou procurar mandar o texto para vocês lá no e-mail também. E Oscar, aproveitando um pouco que tu falou nos quadros anteriores, né, daqui do slide, sobre o crescimento do produto, né? E uma curiosidade bem bacana é que o produto resgatável no Brasil, ele tinha esfriado a comercialização. Se a gente for pensar lá em 2015, 2016, ninguém falava sobre o seguro resgatável. O único lugar que vendia de verdade, verdade não, tipo, era o Bradesco, porque ele fazia pagamento único com a galera que ganhava seguro, herança lá, e a MAG um pouquinho ali, porque eles têm um modelo de atuação que o corretor fica, tipo, funcionário lá, né? Modelo de atuação. Era só eles que comercializavam praticamente. E só o fato da Prudential entrar de volta no mercado brasileiro não é que ele reacendeu a chama do produto resgatável que estava apagada. Né? Tanto nós como companhia, a gente tinha produto que estava sendo descontinuado porque ninguém contratava. Né? Então, eles despertaram uma necessidade que já existia na sociedade, né? Ou seja, já tinha aqui no Brasil o perfil do cliente, porém não tinha produto ao nível do que o brasileiro queria, do que os nossos clientes precisavam. Então, aí veio um produto reformulado, que foi a Prudential, abriu de novo essa porta, tanto que ela de 17, 18 para cá, ela que foi a pioneira de voltar a despertar esse produto. Né? Então isso é para vocês verem, como você falou assim, eu não sei que o cliente às vezes nem sabe que existe produto resgatável, mas também existe muito cliente que sabia que existia lá atrás e foi descontinuado o produto no mercado brasileiro. Exatamente. E às vezes ele tá num tradicional, mas sabe, ele tá num tradicional portar porque não tinha outra opção. E a gente tem a opção agora. Exatamente. Nós tínhamos um mercado que estava represado, né, Thiago? Você disse muito bem, estava represado. Infelizmente, o produto foi descontinuado, mas eu volto a repetir, o seguro de vida resgatável, de uma forma geral, ele é um produto de vida, ele é um avanço tecnológico, como eu gosto de dizer, em termos de cobertura. Então, ele tem um apelo muito forte, que é o resgate, mas nós não devemos vender o resgate. Tá? Mas o apelo dele é muito forte nesse sentido. E nós temos um mercado, como o Thiago disse, né, adormecido, que está aí esperando, né? A Congênero, ele não tem braço para atender todo mundo, e aliás, né, pessoal, vamos ser bem sinceros, eles têm um público no qual eles oferecem, que é um público de alta renda, só que tem muita gente que tem vontade de fazer o produto, tem uma condição financeira até aceitável para contratar esse tipo de produto, e não contrata porque eles não atendem determinado tipo de cliente, porque tem que ter uma renda não sei de quanto, é um cliente BA, né, nível BA para cima. E aí a Porto Seguro vem com um produto que é a cara do brasileiro, para que atinja toda a classe social, independente do nível econômico, tá? Então, isso é um grande diferencial, um produto com a cara do brasileiro, para todos os brasileiros que queiram e tenham desejo de contratar, está ao alcance dele em termos financeiros. Pessoal, eu gostaria aqui só de fazer uma breve introdução, o porquê contratar um seguro de vida, de uma forma geral, tá? E eu queria que você prestasse atenção nesse slide aqui, porque ele é um slide consultivo. Ele traz para vocês aí um pouco de um olhar consultivo. Eu gostaria que nesse momento, de uma forma assim muito conceitual, você começasse a focar nos impactos negativos que uma pessoa
pode ter na sua vida por ele não ter uma proteção financeira. Eu não quero que você pense só no seguro de vida. O fato de você não ter uma proteção financeira, quais são os impactos que isso pode ocorrer? Mas isso traz uma questão que está na tela. Primeira coisa, todo mundo aqui que está nesse treinamento e o seu cliente precisa ser informado, você precisa passar isso de uma maneira consultiva. Fato é que a nossa vida, ela gira em torno aí de despesas variáveis, despesas fixas, despesas temporárias e despesas da terceira idade. Né? Despesa da terceira idade, muitas pessoas não ouvem falar, nunca ouviu falar, mas é a soma de todas as despesas mais a despesa da terceira idade, que funciona mais ou menos assim. Quando você começa a trabalhar ali, talvez por volta dos seus 16, 20 anos, 25 anos, você bem aqui nesse gráfico, você já começa a constituir uma despesa fixa. Por menor que seja, ela já existe. E até os 25 anos de idade, nós aqui que estamos aqui, nós temos despesas variáveis, que são aquelas despesas que nós não temos um compromisso frequente com ela, né? Então, principalmente grande parte dos jovens, né, tem despesas variáveis. Vamos lá, roupa hoje, né? Vamos falar, né? Conta de celular, cinema, qualquer coisa do tipo aí, tá? Eu tenho 2 filhas mulheres, você já tem ideia aí, são menores de idade. Quando eu saio com elas para entrar num salão, numa loja de artigos de produto de beleza, você já tem ideia do que eu estou falando, né? Então, as despesas variáveis. Verdade é que depois ali dos seus 25, em média, você já começa a ter aquelas despesas temporárias. Eu coloquei 25 anos, mas hoje nós estamos falando de 30. O que são essas despesas temporárias? Repare que ela cresce, ela tem um crescimento alto, e são aquelas despesas que a gente começa a assumir, né? Claro que o jovem está casando muito mais tarde hoje, mas aí você já começa casando, você já começa a ter, repare que as suas despesas fixas, elas continuam, tá? Opa, elas continuam, tá? Então você tem as despesas variáveis, elas existem, as despesas fixas, elas vão aumentando, e em um determinado momento você tem uma despesa temporária alta. De repente a escola de filho, a prestação de casa, a prestação de carro, uma viagem que você está fazendo, coisas dessa natureza, tá? E essas despesas temporárias, eu, por exemplo, tenho 52 anos, eu tenho 2 filhas estudando, então essas despesas temporárias, elas têm um prazo para acabar, né? Então minhas filhas daqui a pouco vão entrar na faculdade e depois vão falar de mais 4 ou 5 anos. Então eu estou projetando aí pelo menos mais uns 10 anos pela frente ainda. Né? Eu tenho uma filha de 13, ela vai terminar a escola, depois vai começar a faculdade. Enquanto uma das filhas estão acabando, a outra vai entrar. Então, essa despesa temporária, elas são altas. Junto com isso, as despesas fixas, que elas existem, né? Então, a conta de água, luz, condomínio, tudo. E o bem da verdade é que lá pelos seus 65 anos, você passa a ter ali uma preocupação com as despesas da terceira idade, onde você não gera mais renda como deveria. Claro que eu não estou falando aqui para corretores que são empresários, tá? Que tem uma empresa que vai continuar gerando uma renda. Eu estou falando para uma pessoa comum na qual você vai oferecer o produto. Lá na terceira idade, na aposentadoria dela, ela passa a ter um outro grande desafio. Né? Ela passa a ter as despesas da terceira idade. São muitas vezes despesas ali com medicações, com cuidados da terceira idade, despesas que passam do salário convencional dela, da aposentadoria, que vai ser baixo. Né? Então, repare que esse slide traz uma reflexão que nós temos despesas que elas começam de forma invariável, né? E a despesa fixa ela só vai crescendo, porque tudo aumenta, vai aumentando, e você tem o pico de despesas temporárias, que são empréstimos, faculdade, escola, mas elas têm um fim, né, que dura em média dos 30 aos 45, se for uma pessoa muito bem controlada financeiramente. Caso contrário, né, esse gráfico acaba encontrando com esse aqui, ó, não tem nenhum espaço de tempo, né, para você respirar. Você já sai da despesa temporária, já entra aí na despesa da terceira idade, né? E aí essa despesa da terceira idade, à medida que você vai envelhecendo, ela também vai aumentando as suas necessidades. Há quem diga que não, mas aumenta sim.
os cuidados, tudo em volta do idoso é um pouco mais complicado financeiramente. E aí eu coloquei 99 anos, porque a proposta desse produto é que você tenha a opção de resgate até 99, mas você pode resgatar antes. Oscar, por que você contextualizou tudo isso? Você vai entender a partir do momento que eu começar a explanar as coberturas. Mas antes disso, eu queria que você pensasse o seguinte: esse slide é uma grande quebra de objeções que você precisa conhecer, tá bom? Primeiro, eu queria que você prestasse atenção aqui, bastante atenção no que eu vou te falar. Pessoal, quando a gente oferece o produto resgatável, quando eu falo sobre esse produto para muitos clientes, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: Oscar, por que eu vou contratar um seguro de vida resgatável se eu posso fazer uma previdência, se eu posso fazer um investimento financeiro? Preste atenção nesse slide aqui, ó. Digamos que o Tiago aqui, que está aqui comigo, tá? Ele tem 25 anos de idade e ele contrata esse produto. Vamos pensar num homem de 30 anos, de 35 também, tá? E aí esse camarada, ele está pagando lá todo mês R$ 350 por mês. E ele diz assim, olha, se o meu objetivo é resgatar R$ 500 mil lá na frente, por exemplo, aos 70 anos, eu prefiro colocar isso no investimento financeiro, porque ele vai rentabilizar e lá na frente eu vou resgatar. Então, por que eu vou fazer um seguro de vida resgatável? Essa argumentação, ele está olhando o objetivo, ele está olhando só o resgate, ele está olhando só para o resgate. Ele está olhando de forma muito errada o produto, tá? Por quê? Porque imagina que o Tiago, dos 25 aos 35 anos, deixa eu só corrigir uma informação aqui, tá bom? Dos 25 aos 35 anos, o Tiago, por exemplo, foi acometido por uma doença muito grave ou um acidente muito grave, tá? E o Tiago fica impossibilitado de trabalhar por toda a vida dele. Isso é um risco que ele está correndo. Aos 35 anos, dos 25 aos 35, qual que seria o saldo bancário, qual seria o saldo da aplicação que ele tem? Ele teria por volta, e eu já fiz a conta, isso é matemática financeira, ele teria ali por volta de R$ 27.500 acumulado. Então ele começou aos 25 investindo dinheiro, R$ 350 por mês durante 10 anos, a uns juros ali de 8% ao ano, ele teria mais ou menos R$ 27.500. Pergunto, esses R$ 27.500 fariam frente ao desafio que ele tem com uma doença grave? Continuar honrando seus compromissos por quanto tempo? Pagando o seu convênio médico por quanto tempo? Pagando as suas despesas fixas, as despesas temporárias, as variáveis, por quanto tempo esse dinheiro duraria? Não duraria nem 2 meses, praticamente, nem 2 meses duraria. E aí ele começaria a comprometer o patrimônio dele, os investimentos, muitas famílias entram em empréstimo consignado, devendo para banco, cartão, cheque especial, para não dizer agiotas e etc., ou dependência de familiares. Então, quando a pessoa vem com esse argumento de que é melhor fazer um investimento, ele está olhando só o resgate, erradamente. Por quê? Porque aqui nesse gráfico abaixo, o que a gente disse para esse cliente é o seguinte, olha, se você daqui 10 anos, daqui 5 anos, ou no mês seguinte, ou no dia seguinte, tá? 48 horas depois, você, claro, né, que você tem um período de carência ali, vamos falar 3 meses, tudo bem? Você foi acometido por uma doença gravíssima, um acidente. Você não vai ter os R$ 27 mil ou os R$ 2 mil para você utilizar. Você vai ter R$ 500 mil, você vai ter R$ 500 mil. E se não acontecer nada com você, você ainda tem a possibilidade de resgatar o R$ 500 mil, investindo o mesmo valor que você estaria investindo lá na sua aplicação. Então você está tendo uma visão somente de resgate, e eu estou dizendo para você que você também pode resgatar, mas esse R$ 500 mil pode ser usado imediatamente, se caso você for acometido por uma doença ou um acidente grave, ou a sua família receber esse R$ 500 mil por conta do seu falecimento. E lá em cima
Se você falecer, a sua família só vai ter o saldo que você acumulou naquele momento. Aí eu pergunto, aquele saldo é o suficiente para sustentar a tua família, teus filhos, honrar os compromissos para quem fica? Não vai ser. Aqui não, amigão. Aqui você vai ter R$500 mil no exato momento que você falecer, ou se você contratou cobertura de doença ou acidente de R$500 mil, você vai ter R$500 mil. Então, como é que você compara uma coisa com outra dizendo que é melhor investir do que um seguro? Desculpa, você está olhando só para o resgate e eu estou te vendendo, além do resgate, uma proteção 24 horas de R$500 mil. Ficou claro para vocês, pessoal, que está aqui nesse bate-papo? Está claro para vocês como é que vocês quebram esse tipo de objeção com o cliente quando falar de produto resgatável? Sim ou não? Quem quiser abrir o microfone, fazer algum comentário ou digitar ali no chat, fica à vontade, nós estamos aqui num bate-papo, tá bom? Não é um treinamento, é um bate-papo. É importante você interagir, como a amiga Marli também trouxe aí alguma interação, para a gente ficar claro, porque senão você vai entrar numa ciranda de é melhor investir do que seguro. Não é, são coisas distintas, tá? E o seguro de vida, ele passa a ser um produto mais sofisticado, sim, porque ele te dá a opção de resgate também, tá? E o valor que você está contratando, você pode resgatar lá na frente, sim, depois de você cumprir o prazo determinado. Isso, essa analogia aí que o Oscar falou sobre a diferença de que a gente sabe que a gente encontra clientes que falam, mas investimento é melhor, seguro de vidas não é investimento. E a gente sabe que isso não deixa de ser uma modalidade, né? É como ele é ofertado e qual é o objetivo. Como o Oscar colocou o exemplo, beleza, bora colocar esse dinheiro numa aplicação e outro dinheiro pagando um risco corrido, que é o seguro de vida, lá, o resgatável, por exemplo, num período aí curto de tempo, 3 meses, como o exemplo que o Oscar falou, onde ele vai ter dinheiro de verdade para suportar o tratamento, para sustentar a família. O investimento não vai entregar, o investimento é a longo Não vai prazo entregar. e ele tem o objetivo de ser longo prazo, não existe curto prazo para É ele, isso aí. para ele ter exclusividade. O seguro de vida não, Exatamente. acabou carência, já tem Ele já tá aquele dinheiro já tem a contratado, cobertura. né? Então você imagina, você acaba antecipando, né, Tiago, os 500 mil que você teria no futuro, você passa a ter essa indenização imediatamente quando acontecer o dano ou quando acontecer ali o sinistro. Aqui não, você vai ter o saldo que você guardou até aquele momento. Olha a diferença, né? Nós estamos falando de 27.500 no acumulado de 10 anos para 500 mil. Estou usando um exemplo de R$500 mil aqui, tá, pessoal? Então, o primeiro slide que você precisa lembrar não dá para comparar uma coisa com a outra, e o motivo é esse que eu acabei de falar. Ele vai ter R$500 mil imediatamente, aqui ele vai ter o saldo que ele acumulou. Quando eu falo isso para os clientes falam, putz, cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso, tá? A maioria fala, putz, cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Porque eu estou olhando só para a grana do futuro. A pergunta é, e se esse futuro não chegar e chegar aos 20, aos 30 anos? E você não puder trabalhar mais por uma doença ou um falecimento, como é que fica a tua família? Ela vai ter o saldo que você tem lá no momento, tá? Isso se você não resgatou nada. Pessoal, palavras que você precisa utilizar na sua consultoria, que são conceitos, são ideias poderosas para você conseguir fechar negócio, vamos dizer assim. Primeira coisa, o produto ele te traz previsibilidade financeira. Essa palavra é muito utilizada pela concorrência, previsibilidade financeira. Uma pessoa que tem o seu orçamento, que tem planejamento financeiro, ele gosta de ter as contas ali sob controle. E o produto Vida Resgatável, ele te traz previsibilidade. Em outras palavras, você sabe quanto você vai pagar a vida inteira. Você não vai ter ali reenquadramentos etários, você não vai ter ali surpresas no meio do caminho, você vai ter previsibilidade, você sabe quanto você vai pagar, quanto você vai resgatar e assim por diante. Então, previsibilidade financeira. Segunda coisa, sustentabilidade para um planejamento financeiro. Você tem um planejamento financeiro, que você está ali projetando poupar, investir, comprar, viajar, acumular, pagar suas contas. Só que a grande pergunta é, você tem um bote salva-vida? Se alguma coisa sai errada no seu planejamento financeiro, você
tem um bote salva-vida chamado seguro de vida dentro do seu planejamento financeiro? Não tem? Então é importante você ter. Além de você ter um produto que vai dar sustentabilidade para todo o seu planejamento financeiro, para que você possa cumprir seu planejamento se algo der errado com você, o seguro de vida vai estar ali com uma indenização apoiando tudo isso, e se não acontecer nada, ainda você consegue ter o resgate lá na frente. Terceira coisa que você precisa falar para o seu cliente, estratégia financeira para compromissos temporários. Vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei? Então, vocês estão aqui, né? Me permita, Marli, você que teve espontaneidade aí de falar que seus filhos estão assistindo, primeiramente, parabéns para os seus filhos que estão aqui aprendendo sobre esse produto, porque é raríssimo a gente ver jovens aí participando desses treinamentos. Depois eu gostaria de saber o nome deles, eu vou pedir para o Thiago até presenteá-los aí com um brinde da Porto Seguro. Thiago, pode pegar um brinde lá no meu centro de custo para presentear esses jovens que estão aqui. Parabéns para vocês. Obrigada. Oi? Obrigada, Oscar. De nada, Marli. E aí você imagina o seguinte, né? A Marli, por exemplo, está aí com os filhos dela, né, em formação ainda, ou provavelmente já formados, não na escola, né? Estão aí iniciando como as minhas filhas, de 13 e 16 anos, e aí você fala assim, cara, eu tô com 52, acontece alguma coisa comigo? Como é que fica o futuro dos meus filhos, pelo menos a dignidade deles durante um tempo? Até eles começarem a trabalhar. A minha esposa, por exemplo, né, até ela se recompor, até ela se refazer. Ou eu vou deixar o meu patrimônio ser lapidado, ser destruído, porque eu não tive esse cuidado. Opa, essas despesas com as minhas filhas, elas vão acabar. Quando minhas filhas estiverem ali com 25 anos, já vão estar fora da faculdade, não vai ter mais faculdade. Ali é ela e o mercado de trabalho. Então, eu não vou ter essas despesas fixas, essas despesas temporárias muito altas. Elas praticamente nem existirão mais, né? Que são, de novo, né? Às vezes eu não vou ficar trocando mais de carro, não tem mais faculdade, não tem mais curso, viagem talvez ali é mais esporádico, enfim. Então, as despesas temporárias tendem a diminuir. Esse produto, ele tem coberturas específicas para essas despesas temporárias. Então, é um produto que te dá tranquilidade naquele período de mais cuidado que você precisa. Cara, se eu morrer agora, se acontece alguma coisa comigo agora, como é que fica minha família e meus filhos nesse período de contas altas, de dívidas altas? Como é que fica? Você tem uma cobertura e você vai ficar encantado porque a Porto colocou a cobertura mais barata do mercado, que está dando dor de cabeça para a concorrência. Nós vamos falar sobre ela. E a última palavra, ou última ideia que você tem que passar para os seus clientes é que esse produto, ele acumula o patrimônio, tá? Oscar, como assim acumula o patrimônio? Vamos supor que o Thiago aqui tem um patrimônio de R$500 mil. O apartamento dele, os bens dele, a poupança dele, coisa do tipo, tá? O Thiago é um cara super jovem e ele tem ali um patrimônio de R$500 mil, 700 mil. Quando você adquire uma apólice de mais R$500 mil, por exemplo, você está dobrando o seu patrimônio. Você tem um patrimônio de R$500 mil dentro de uma apólice. Ora, qual que é o conceito? Você não vai vender o seu patrimônio, você não vai vender a tua apólice, mas quando acontece algo inesperado que te tira ali a subsistência financeira, grande parte da família brasileira, ou das pessoas, compromete o seu patrimônio, começa a sacar dinheiro dos investimentos, começa a vender imóvel, pedir dinheiro emprestado, começa a comprometer a renda presente, a renda futura. Então, quando você tem uma apólice, é como se você tivesse um patrimônio que tem uma liquidez imediata, a seguradora vai te indenizar, com isso você não precisa vender o teu patrimônio, você já tem uma apólice. E aí que você fala assim, Oscar, eu tenho 52 anos de idade, vou pegar um cara de 30, por exemplo, de 35, ele vai fazer um seguro de vida de R$500 mil, você acha que esse cara vai pagar quanto? Ele vai pagar em um valor X, né? Então ele tá comprando R$500 mil, ele está comprando R$500 mil por R$500, R$600 ali no produto, claro que, e ainda opção de resgate. Então repare, você tem um patrimônio à parte
para te atender exatamente naquelas necessidades mais específicas, uma doença grave, uma invalidez ou até a morte. E a tua família não precisa vender ou resgatar tudo que você acumulou. Você já vai ter uma apólice, é como se fosse um patrimônio. Você não precisa vender porque você já tem um aporte financeiro. Então, tudo isso que eu falei para vocês são palavras poderosas que você tem que usar no momento da sua consultoria, tá? São palavras que as pessoas querem ouvir: previsibilidade, sustentabilidade, estratégia financeira e acúmulo patrimonial. Beleza, pessoal? Eu estou indo assim bem tranquilo para a gente poder ir assimilando mais o conceito do produto antes de entrar nas coberturas, porque sem essa introdução, às vezes o produto ele fica vago. Pessoal, presta bem atenção aqui, né? Nós temos aqui um período produtivo, né, que tem ali a gente fala segunda idade. A segunda idade é quando o jovem entra no mercado de trabalho, tá? É o jovem ou a pessoa que decide ali começar, então, a constituir uma família, por exemplo, ou viver sozinho, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, você tem esse período aqui, ó, de gastos, né, que é bem elevado, a fase produtiva em azul. Você vai acumulando bens e patrimônios, constituindo família. Nós estamos falando de um ciclo normal na sociedade, vamos dizer assim, né? Mais normal, porque senão a gente não estaria aqui se não tivesse família, né? E aí, pessoal, chega na terceira idade aqui, ó, que é a aposentadoria. E aí você passa a ter uma liberdade financeira. Tudo isso já foi conquistado. Você não precisa correr atrás. Agora você precisa manter tudo isso ou se adequar para essa realidade, tá? Como dizia minha mãe, hoje eu não dirijo mais, hoje eu não viajo mais, mas mal sabia ela que o salário dela mal pagava as despesas da casa e os remédios, e nós, filhos, tínhamos que compor a renda dela para ajudar. O acróstico vida é mais ou menos assim, ó, vida. Viver muito é um desafio para qualquer ser humano hoje no Brasil, tá? No mundo inteiro. A terceira idade, ela é muito precária, mal assistida no nosso Brasil, em termos de saúde, renda, subsistência. Todos nós sabemos disso, tá? Então, viver muito é um desafio financeiro grande. Nesse período produtivo, nós temos os riscos que nós corremos de invalidez e doença, tá? São riscos que temos que levar muito a sério. E aí, pessoal, a ausência prematura, que pode acontecer a qualquer momento, nós não sabemos o dia e a hora. Pode acontecer. E essa ausência, ela pode acontecer por doença ou por acidente, tá? Pode acontecer. Como é que fica tudo isso? Por isso que o produto Vida Presente, o seguro de vida resgatável, ele atende a todas essas nuances, ele atende todas esses riscos inerentes ao período produtivo nosso, tá? Não é só produtivo, mas também da terceira idade. Porque você imagina, o período produtivo, eu tenho uma pólice lá, um exemplo, tá? Uma pólice de 500 mil, mas quando eu entrar na terceira idade e não aconteceu nada, eu tenho a possibilidade de um resgate, ou seja, eu vou ter um dinheiro para usar na terceira idade e não ficar tão dependente assim dos meus filhos, do governo. Eu vou ter lá minha aposentadoria, mas opa, eu construí lá um patrimônio de 500 mil para usar na minha terceira idade. Cara, isso é maravilhoso, porque você está pensando no presente, se protegendo no presente e pensando no futuro. Cara, isso é fantástico. Não tem nem o que discutir, tá, gente? Esse produto, ele tem ampla variedade de cobertura, possibilita a escolha do prazo que você quer pagar, certo? E o valor da cobertura. É um produto que você tem parcelas fixas sem correção, você não vai ter surpresas, flexibilidade no pagamento, você pode interromper e voltar novamente, eu vou te mostrar isso. Voltar não, né? Você pode interromper e continuar com a cobertura, tá? E flexibilidade para lidar com imprevistos financeiros, que são as coberturas temporárias. Então, bora lá, sem delongas. Se liga aqui, preste bem atenção, porque eu vou devagar para você assimilar esse produto de uma maneira bastante assertiva. Pessoal, o Vida Presente da Porto Seguro, a principal cobertura dele, é a cobertura que nós chamamos aí de vida inteira. Essa cobertura pode ser contratada dos 16 até os 70 anos de idade, mínimo de 80 mil reais de cobertura e no máximo 5 milhões de reais.
Claro que quem vai contratar precisa comprovar a renda para contratar aquele capital que ele deseja, tá? Se 1 milhão, ele tem que comprovar uma renda que ele ganha o suficiente para contratar um capital de 1 milhão, que é o limite técnico da companhia, 120 vezes por CPF. Muito bem. Oscar, por que essa cobertura é mais importante? Porque ela é a única, ela é a única cobertura que permite o resgate do seguro. Tá? Então fique atento com o que eu vou te falar. Todos os produtos do mercado brasileiro regulamentados pela SUSEP não são todas as coberturas que são resgatáveis. Apenas uma cobertura te dá o direito ao resgate. E essa cobertura é a cobertura de vida inteira, que tem o nome de vida inteira na Porto. Em algumas companhias é capital de morte. Ponto. Mas é a única cobertura que você consegue resgatar. O que você paga por ela é o que você vai resgatar um percentual dela depois. Então, repare, ela vai ter validade até os 99 anos essa cobertura. Esta cobertura não pode faltar para o seu cliente, tudo bem? Então, é a cobertura vida inteira até os 99 anos e é a única que você vai conseguir resgatar. E você depois ali mais para frente, eu vou mostrar ali uma simulação, você vai entender o que é o resgate. Oscar, você falou das despesas temporárias lá atrás, aquelas despesas grandes, né? Que eu estou ali no meu atual momento, a Marli com certeza, e muitos de vocês aqui com certeza têm despesas muito altas aí nesse período de vida. A Porto Seguro colocou 2 coberturas. A primeira chama capital contínuo. É assim, ó, o Oscar pode contratar essa cobertura se ele quiser. Tá? Eu falo assim, cara, eu tenho muita dívida para pagar dos 30, dos 40, dos 50 até os X ano. E eu preciso, no mínimo, pelas minhas contas, se acontecer alguma coisa agora, nesse período dessas contas altas, eu preciso ali de 300 mil para quitar tudo. Minha família vai precisar de 300 mil para quitar tudo, né? Para não comprometer o patrimônio. Então, a Porto Seguro tem um capital contínuo de morte que você pode contratar e ela tem um prazo para acabar. Tá? Então você pode falar, opa, quero contratar isso daqui. Eu vou mais para frente falar para você o período que você pode contratar. Aí você fala assim, não, Oscar, eu não quero capital contínuo, eu quero um capital decrescente. Eu preciso de 200 mil agora, se eu morrer, minha família precisa de 200 mil. Mas à medida que a escola dos meus filhos vai acabando, minhas dívidas vão diminuindo, eu não preciso de tudo aquilo. Aí você fala, vou contratar um capital que ele vai diminuindo, todo ano ele diminui um percentual, e aí você fala assim, bom, bacana. O valor dessa cobertura de capital decrescente está causando dor de cabeça na concorrência. Se você, ao final desse treinamento, entrar lá e calcular um seguro para você e a cobertura de capital decrescente, você vai ficar surpreso. Você não vai acreditar o valor que você vai pagar. É tão barato frente ao mercado que você vai falar, cara, eu quero contratar essa cobertura. E aí você vai me perguntar, Oscar, eu posso contratar somente essas coberturas? Por exemplo, capital decrescente? Pode. Eu preciso contratar o capital principal? Não precisa. Eu posso contratar só o capital contínuo? Pode. Eu posso contratar o capital contínuo e o capital decrescente? Pode. Eu posso contratar as 3 coberturas? Pode e deve, se você puder e tiver condições. Então você não precisa contratar as 3 coberturas, você pode contratar apenas uma, ou, se você quiser, apenas o capital contínuo, sem precisar contratar a principal, ou o capital decrescente, sem precisar contratar as demais. Você escolhe o que você quer contratar de acordo com a sua necessidade. Garanto para você que todo mundo, agora lembre-se, somente a cobertura de vida inteira dá a opção de resgate. Se o cliente contratar só essas 2 de baixo, ele não tem direito ao resgate do produto, tá, pessoal? Então lembre-se sempre disso. Você vai pagar muito mais barato aqui, nas coberturas aqui, ó, temporária, muito mais barato frente ao mercado, nem se compara, mas não te dá direito a resgate, tá, pessoal? Somente a principal. Ou as 3, se você quiser. O que os clientes estão contratando muito, Oscar? Bom, os clientes estão contratando o resgate, porque o objetivo deles também é resgatar, e o capital decrescente.
tá? Por conta do valor dessa cobertura, que é fora do comum, você pode consultar depois ali. Oscar, que bacana. Então, isso é um produto resgatável? Em essência, as coberturas sim, mas eu vou te falar sobre o mecanismo do resgate. E, Oscar, eu tenho outras coberturas nesse produto? Com certeza você tem. Você pode contratar doenças graves, que está aqui, ó, tá? Então, o DIT, né, diária por incapacidade temporária, igualzinho o seguro de vida que você já conhece. Você tem as doenças graves, porque você pode contratar. Por exemplo, diagnóstico de câncer e assim por diante. Você tem aqui as coberturas de invalidez por doença ou invalidez permanente funcional também, tá vendo? Por doença e por acidente. E assistência funeral também, que você tem além da cobertura de morte acidental dobrada, se você quiser ali. Então, pessoal, é um produto extremamente completo, se você quiser vender todas as coberturas. Você tem doenças graves, como eu te disse, você tem o DIT, você tem assistência funeral, você tem diagnóstico de câncer, você tem a invalidez e a cobertura principal, que é a mais importante que os clientes procuram, é a resgatável. Oscar, eu posso contratar somente se eu quiser a cobertura aqui, ó, a principal, que é a vida inteira, e o DIT? Pode, se você quiser. Você pode contratar qualquer cobertura de morte e contratar as coberturas adicionais, se você quiser. É um produto flexível nesse sentido, tá, pessoal? Pergunta que o cliente pode fazer. Oscar, eu contratei a cobertura principal. Eu posso depois, o ano que vem, quem sabe, todavia, entretanto, incluir qualquer cobertura? Sim, você pode incluir depois, se você quiser, tá? E você pode excluir também. Só que se você, por exemplo, contratou o capital decrescente e não contratou a cobertura principal, e você decide incluir essa cobertura, você não consegue. Você tem que contratar um seguro novo. Vou repetir. Se você contratou somente essas coberturas aqui, ó, tá? Capital contínuo e capital decrescente agora, quando você quiser incluir essa cobertura principal, você não consegue. Você tem que contratar um seguro novo. Então, eu recomendo contratar essa cobertura e as demais coberturas você pode colocar ou tirar um momento que você achar que convém, tá, pessoal? Então, que fique claro isso, não dá para incluir a cobertura principal depois. Então, precisa primeiro contratar ela e as demais. Eu quero contratar só capital decrescente. Beleza. Oscar, agora eu quero contratar a cobertura aquela para resgate. Não pode, não pode. Você vai ter que contratar um seguro novo, tá? Então, que fique claro isso para não criar confusão depois. E as demais coberturas, você fica à vontade, se você quiser incluir ou não quer incluir naquele momento. Eu, por exemplo, não deixaria de faltar doenças graves jamais no meu período produtivo. Jamais eu deixaria faltar essa cobertura. Perguntas? Só aproveitando o embalo da tua tela aí, né? Só para reforçar aqui até uma dúvida sobre a questão do que o pessoal está perguntando aqui no chat, sobre resgate. As 3 principais coberturas que são exclusivas do Vida Presente é a cobertura de cobertura vitalícia, que é por a vida inteira, e por período determinado, tá? Então, assim, dessas 2 características de cobertura, a vitalícia é que é possível de resgate quando é contratado na pólice, e a cobertura que é por período determinado, ela não permite resgate, justamente porque ele já faz o cálculo atuário, o cálculo de taxa pelo período que você escolheu a vigência da cobertura. Então, essas 2 coberturas, elas vão ter início e fim determinado por você na contratação. Então, perfeito, elas não são passíveis de resgate por conta disso. Isso. Porque, por exemplo, eu já estou cobrando o valor justo pelo período que ele escolheu. Eu quero o exemplo que o Oscar falou, que é parecido com o meu. Eu tenho 2 filhas também. Então, eu tenho 2 filhas, eu preciso de 10 anos. Em 10 anos, eu preciso ter 1 milhão guardado ali para arcar com as despesas de estudo delas, né? Deixar elas formadas. Então, eu tenho um período de necessidade de 1 milhão, que é um período determinado, ou seja, não é vitalício. Mas a minha cobertura vitalícia, eu preciso que ela seja 300 mil. Que é o que vai ser pela minha vida inteira. Então, esse que é vitalício, que é passível de resgate, tá? É esse capital, porque ele vai ser porque eu vou continuar contribuindo enquanto eu estiver vivo, tá? Ou o período que eu determinar de pagamento, lá X, que pode ser contratado. Mas o que é determinado, que é justamente o capital contínuo ou o capital decrescente, não é passível de resgate,
Tá? É isso aí. Pessoal, é importantíssimo, eu vou até mostrar na próxima tela, até para reforçar o que o Thiago falou, tá? Então vamos lá, pessoal, olha só essa cobertura. Lembra o capital de morte lá, que é a cobertura principal, tá? Ela pode ser contratada, o capital de vida inteira, de 80 mil a 5 milhões, a vigência da cobertura até 99 anos. Qual é o apelo comercial dessa cobertura? Por que você vai vender essa cobertura? Primeiro, porque é uma cobertura que você está visando o inventário, aumento de patrimônio e é uma cobertura para você a vida inteira, pensando na blindagem patrimonial principalmente, tá? Tudo aquilo que você conquistou ao longo da tua vida, você não vai comprometer. Oscar, e as outras coberturas? Por exemplo, o capital contínuo é assim, galera. Você contratou, por exemplo, tá R$ 300 mil e aí a Porto Seguro fala assim para você, amigão, é assim, ó, essa cobertura pode ser contratada dos 16 até os 70 anos. E aí, a vigência dela, ela dura até os 85. Então, vamos supor que você contratou aos 70. Ela vai ter vigência até 85. E aí você pode contratar o período de 5 até 69 anos. Como assim? Oscar, eu quero contratar essa cobertura por 5 anos apenas. Por 10 anos, por 7, por 8. Eu quero contratar essa cobertura por 15 anos. Você pode contratar o período que você quiser. Aí a Porto vai fazer o cálculo, como o Thiago falou, de acordo com aquele período que você contratou, o cálculo atuarial, ela vai dar um preço para você de acordo com aquele período que você contratou. Por isso que o produto passa a ser muito acessível, tá? Porque a cobertura ela vai ter um custo de acordo com o período que você contratou e a sua idade. Então vai ser um valor abaixo de uma cobertura normal de um seguro, não vai ser um valor acima do mercado, vai ser um valor abaixo, porque você está contratando um período curto versus a sua idade. Então, galera, essa cobertura é para manter os sonhos e projetos da vida de quem fica e da segurança financeira. E aí você tem lá, um exemplo, contratou 200 mil, vai ser 200 mil fixo durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, o período que você contratou. Oscar, e a cobertura lá, o capital decrescente, que é a cobertura mais barata do mercado hoje, que está dando dor de cabeça? A mesma coisa, no mínimo 85 milhões, o capital ele começa com o valor que você contratou e ele vai diminuindo. É a mesma coisa, essa cobertura ela pode ser contratada de 5 anos, no máximo até 30 anos. Por exemplo, não é de idade. Eu quero contratar essa cobertura, eu estou com 52 anos. Eu quero contratar essa cobertura por 5 anos. Eu quero contratar essa cobertura por 10, por 8, por 9. Eu não sei quanto tempo vai durar aquela despesa, aquelas dívidas minhas. Eu sei que aquelas despesas são altas. Vamos supor, né? Você está numa consultoria e você fala assim, ô Thiago, hoje quais são as suas principais contas altas que você adquiriu? Cara, vamos um exemplo, tá? Que imóvel tem um prestamista, mas vamos dizer, o imóvel, meu carro, a faculdade dos meus filhos. Fazendo a conta dá 1 milhão de, um exemplo, tá? Fazendo a conta aqui daria 500 mil até terminar tudo. Se acontecer alguma coisa, eu preciso de meio milhão para pagar tudo isso aqui. Beleza? Então, beleza, você contrata ali meio milhão, à medida que os anos vão passando, consequentemente não é mais meio milhão, porque vai acabando a escola, vai acabando a prestação, e aí o capital vai diminuindo. O bom dessa cobertura é que ela é extremamente barata quando você contratar, tá bom? Então, a vigência dela vai até 85 anos, você pode contratar, e o máximo para entrar é aos 70, tudo bem? Então, você tem a diferença. Para qual é o apelo comercial? Educação dos filhos, né, financiamento, endividamentos e assim por diante, pessoal. Então, fazendo um panorama geral, você tem 3 coberturas importantes de morte, que é a morte, que ali seria o capital de resgate, que é a principal, e as duas outras coberturas que você pode contratar. Beleza, pessoal? Fora as adicionais. Oscar, só fazendo uma analogia com essa capital decrescente, que eu gosto de fazer até para simplificar o entendimento, imagina que é um prestamista da tua vida financeira. Quais são as dívidas que tu tem esse ano? Pô, tuas compras estão parceladas o quê? De 10 vezes no máximo no cartão? As tuas dívidas com contratação de compra de imóvel, que são mais longos, ou financiamento de carro, que de repente também tem um prestamista ali, mas você também pode acrescentar ali olhando como uma questão de capital decrescente. Então, como o Oscar falou, hoje eu preciso de meio milhão, mas ano que vem a minha dívida não é mais de meio milhão, é de 450 mil.
Então o capital automaticamente já baixa de 450 mil, porque o prêmio que está sendo cobrado na pólice, ele já é contabilizado, levando em consideração que em 10 anos o capital deixa de existir, por exemplo, porque todo ano ele vai reduzindo, né? Porque as minhas responsabilidades financeiras ano a ano estão sendo quitadas. Então ele tem muita analogia ali para poder buscar muito essa essência do que o prestamista faz. Ele faz a mesma coisa, só que imagina para toda a tua vida financeira, não por algum motivo único ali que você faz, como você faz um financiamento de imóvel, que o prestamista é só para aquela casa, mais nada. Aqui não, imagina toda a tua vida financeira sendo quitada. E um Exatamente. imprevisto. E aí, o que acontece? De novo, né? Vender um seguro de vida tradicional é uma coisa, vender um seguro de vida resgatável, você precisa, primeiro, né? Você precisa ser ali um corretor com um olhar consultivo, né? Porque o produto exige isso. Pessoal, vamos lá então. Se existe um slide que você precisa prestar muita atenção é agora, porque é aqui que os clientes te perguntam o que ele vai resgatar, quanto ele vai resgatar, como é que funciona o resgate. E aí vem um cliente seu que já foi abordado por algum especialista desses produtos no mercado e trazem uma fala assim: não, eu vou resgatar tudo que eu paguei, eu vou resgatar uma grana, tal, mas assim, como é que é isso? Como é que funciona esse resgate? Existe almoço de graça? Existe almoço de graça? Não existe, tá? Então vamos lá. Pessoal, só para você ter uma ideia, um produto normal do mercado hoje, que é o reenquadrável, você começa pagando R$ 100, dentro de um valor X lá, quando chega uma certa idade, você está pagando R$ 1.000 pelas mesmas coberturas. E aí você fala, cara, isso mais do que triplica. E aí é o motivo de muitos cancelamentos. Então, assim, já vou te dar um alerta. Se você tem clientes na sua carteira que já está naquela fase de reenquadramento, é importante você mandar o orçamento para ele dos dois produtos, tá? Então você fala assim, Oscar, ele está entrando numa idade que o reenquadramento já está ficando muito alto. E no produto resgatável, ele vai pagar a mesma coisa, só que ainda ele pode resgatar. Então, eu vou migrar esse cliente para o produto atual, você vai emitir, pagar, explicar, espera as carências ser cumprida ali de doenças graves e assim por diante, se ele tiver no outro produto. Aí você dá a opção para ele de continuar no produto resgatável ou de manter os dois, se ele tiver condições, se ele pode diminuir o capital do outro para ele não cancelar. E aí eu nunca recomendo, né? Cancela lá e faz aqui. Não, você dá a opção para o cliente, ele vai fazer a conta dele, ele que tem que analisar os riscos que ele está correndo e tomar a decisão. Mas é importante, e é aqui que os corretores estão perdendo vendas, tá? Porque alguém aborda seu cliente, aí ele compara o que ele está pagando atualmente versus o que estão oferecendo, ele fala, cara, eu vou pagar igual que eu estou pagando lá, e ainda eu vou resgatar dinheiro, ele cancela e nem te avisa e fica puto da vida com você, tá? Então, assim, eu estou falando porque é o que eu ouço dos corretores e o que eu ouço de cliente quando eu visito cliente com corretor de seguros. Fique atento para você fazer essa manutenção na sua carteira. Vamos lá, então. Esse slide é o principal slide aqui, né? Depois daquele das coberturas, é este aqui. Preste atenção para você não ser pego aí de surpresa e você saber o que você vai combater com seus clientes quando eles trouxerem a objeção de que tem um produto resgatável. Pessoal, o que ele resgata de fato? Primeira coisa, vamos lá. Eu estou simulando aqui o Lucas, que tem 35 anos de idade, e ele contratou um capital de R$ 500.000. Vamos pegar o Lucas como referência, tá? Ele tem 35 anos de idade, ele contratou um seguro de R$ 500.000 de coberturas de morte. Tudo bem? O Lucas começa pagando R$ 100 por essa cobertura. E aí, lá pelos seus 40, já pula para R$ 147. E aí, pelos 45, e assim sucessivamente. Quando ele tiver 65 anos de idade, ele vai estar pagando por esse capital de R$ 500.000, que vai estar corrigido, vai estar uns 700 mil lá na frente, tá? Ele vai estar pagando R$ 1.414. Nós fizemos a simulação no corretor online, tá? Então, é isso que ele vai estar pagando ao longo da vida dele por um seguro tradicional. Oscar, e o seguro de vida resgatável? Presta atenção, olha só.
O Lucas, ele está contratando o mesmo capital de R$ 500 mil que ele contratou no produto tradicional. Só que ele começa pagando por esses 500 mil R$ 730. Uau, cara, é o triplo. Não, porque parte desse dinheiro que ele está pagando está indo para uma reserva financeira que é instituída pela SUSEP, chamado PMBAC, que é Provisão Matemática de Benefícios a Conceder. É um nome técnico que a SUSEP criou igual para todo mundo. Posso ser sincero com vocês? É a reserva financeira dele. Você pode falar assim, ó, parte do que você está pagando está indo para a tua reserva. Repare o seguinte, até R$ 100 ele está pagando a mesma coisa no seguro de vida resgatável. E aí a Porto pega a diferença e coloca nessa reserva financeira. Esta reserva financeira, ela vai ter ali o valor dele corrigido, o IPCA mais 3% garantido pela Porto. Vou repetir, 3% no produto garantido mais o IPCA do ano. Então, aquele valor que está indo para aquela reserva é o valor que ele pode resgatar no futuro. Preste bem atenção, nenhum tipo de seguro de vida resgatável no Brasil, você vai resgatar 100% o que você está pagando. Pagando, por quê? Porque tem coberturas que não são resgatáveis. Você paga o prêmio por ela e você não resgata. Como é que o mercado vende? Não, você vai resgatar tudo que você está pagando. Não vai, isso é um engodo, isso é antiético, você falar isso, tá? Então você precisa chamar teu cliente para lucidez e dizer o seguinte, amigão, não é assim que funciona. Você vai pagar o seguro pela cobertura e uma parte desse dinheiro vai para a tua reserva. É esta reserva que você pode resgatar se você quiser. E aí, quanto mais jovem você contratar esse seguro, maior é o volume da reserva, maior é o volume de dinheiro que vai para aquela reserva. Repare que nesse gráfico que você está pagando, o valor que você está pagando a vida inteira vai se manter. Vai chegar uma hora que, por exemplo, que o produto tradicional você vai estar pagando mais do que o produto que você está pagando no resgatável. E não está indo dinheiro nenhum para a tua reserva. Aqui, por exemplo, é o dobro praticamente. Aí, a Porto Seguro te dá essas opções no sistema. Muito fácil de você entender. Olha só. A opção 10, Oscar, eu quero contratar a cobertura e eu quero pagar esse seguro inteiro, R$ 500 mil, em 10 anos. 10 anos eu quero comprar R$ 500 mil e pagar em 10 anos. Oscar, eu quero pagar esses 500 mil, por exemplo, em 20 anos. Oscar, eu quero contratar e eu quero pagar até os 65 anos de idade isso daqui. Não, Oscar, eu quero pagar até os 99 anos. O Lucas, por exemplo, ele comprou aqui o seguro, né, de R$ 500 mil aos 35 e ele está pagando 730, tá? Todo mês ele está pagando. Lembrando que parte desse dinheiro ele vai resgatar uma bolada lá na frente, uma bolada. Eu vou te mostrar o quanto ele vai resgatar. Ele vai resgatar um bolo de dinheiro, tá? E aí, galera, você tem as opções no sistema. Então, por exemplo, essa cobertura opção vai aparecer para você lá, opção 10. Então, quando você colocar a tua idade, o capital que você vai contratar, ele vai dizer assim, vou pegar um exemplo da minha amiga Marli aqui de novo. A Marli contratou lá, a Marli fala assim, não, Oscar, eu quero contratar 200 mil e pagar tudo isso em 10 anos, depois não pagar mais nada e ficar com a cobertura para sempre, até os 99, beleza. Não, eu quero pagar 20 anos só. 20 anos só não, né? Eu vou pagar durante 20 anos, porque é um valor menor, quanto mais tempo você paga, o valor fica menor. Bacana, cabe no meu bolso, e aí eu vou ter o seguro até os 99 ou opção de resgate, enfim, tá? E assim por diante. E a opção 99. Vamos ver isso na prática? Na prática, olha só que bacana, olha lá, vamos lá. O Lucas contratou um seguro de vida e o WL aqui é o Whole Life, é vida inteira, tá? Então ele contratou lá o produto. E o Lucas contratou um capital de R$ 500 mil de morte, R$ 500 mil. E o Lucas optou pela opção 99, que é lá no sistema.
tá? Ele vai pagar 730 por mês até o dia que ele não, até os 99 anos, tá? Se ele quiser. Não, Oscar, eu quero pagar até quando eu chegar a 65, eu não vou pagar mais nada. Ele vai pagar um valor um pouco maior, mas ele vai ter o R$500 mil lá. Não, Oscar, eu quero pagar em 20 anos e depois daqui, ó, eu tô com 30, com 55 eu não vou pagar mais nada, vou ter o seguro para sempre e ainda vou ter opção de resgate. Ótimo. Não, Oscar, eu quero pagar em 20 anos, ou melhor, em 10 anos. Eu quero quitar o meu seguro inteiro em 10 anos. Eu não quero pagar até os 99. Em 10 anos. Qual que é a grande sacada aqui, ó? Os filhos da Marli que estão aqui comigo, se já tem idade para contratar, deixa eu dar uma dica para você. Claro, se vocês têm esse valor aqui, o Lucas tem 35 anos, eu não sei se os filhos da Marli têm essa idade, mas vamos dizer que eles têm aí uma idade aí de 16 anos, por exemplo. Se eles calcularem lá a cobertura, eles vão ver que é menos da metade desse valor aqui, tá? Se eles têm condições de contratar, em 10 anos eles contratam um seguro, quita o seguro pela vida inteira, até os 99, e depois eles vão viver com 100% do salário deles. Eles vão viver com 100% do salário deles. E com o seguro até os 99 anos e ainda pode resgatar o dinheiro. Cara, isso aqui é negócio da China, meu. Isso aqui é negócio da Shopee, velho. Lá da Shein pra você comprar. Porque não é possível a gente não ter essa visão de longo prazo, como o Thiago bem colocou. Vamos pensar, cara, você pagar o seguro inteiro em 10 anos, se você tem condições, e depois viver com 100% da renda, e ainda tem um capital de R$500 mil já pago, cobertura 24 horas até os 99 anos, cara, que é por isso que cliente de renda B para A normalmente faz de curto prazo. E aí, corretor, você enche o seu bolso de dinheiro, porque além dele pagar um prêmio muito alto, e vai quitar esse produto rápido, você vai ganhar uma comissão muito alta. Não se engane, não pense com o teu bolso, porque os clientes que contratam esse produto têm dinheiro na grande maioria e eles não contratam no longo prazo. Eles pagam o seguro o mais rápido que eles puderem para ficar já com a proteção e não se preocupar mais com isso nunca mais. É por isso que esses caras ganham muito dinheiro, porque as coberturas são altas, prêmios altos, mas no curto prazo. Eles já pagam, já se livram logo disso e acabou. Não é à toa que esses caras que trabalham com produto resgatável estão muito bem financeiramente. Então, ficou claro para vocês, pessoal, qual que é a estratégia financeira que você pode ter? Pagar até os 99, se você quiser, até os 65, pagar por 20 anos ou pagar por 10 anos. É o mesmo capital de R$500 mil. A diferença é que você está antecipando o pagamento do seu seguro em 10, em 20, ou vai pagar até os 65, ou se você quiser pagar pela vida inteira, não tem problema. Tudo bem, pessoal? Ficou claro para vocês? Está fácil, tá didático, ou vocês querem aí tirar alguma dúvida, colocar algum ponto aqui de ponderação? Vamos lá, pessoal. Oscar, até reforçando a tua fala, né, é importante a gente salientar que hoje o mercado, né, algumas pessoas vendem um seguro resgatável como se eu fosse resgatar o valor que eu paguei todo. E na verdade, não, pessoal. Não. Então, é importante a gente salientar para o nosso cliente, para vocês também, que eu não vou resgatar todo o valor que eu paguei, eu vou resgatar uma reserva matemática, eu vou resgatar um percentual. Então, isso é importante. Porque muitos vêm até a gente, porque ele vai resgatar todo o valor. E quando a gente fala que não, não, mas o fulano lá me falou que vai. Não vai. Então, é importante reforçar isso para o nosso cliente. Quem que está falando aqui? É que eu não estou vendo. Gabriel da Porto. Ô, Gabrielzão, beleza, meu irmão? Beleza. Gabriel, é exatamente isso, e reforçando, né? Você trouxe um reforço. Não existe almoço de graça. E aí vende-se a ideia de que o cara está resgatando todo o dinheiro. Vamos ver isso na prática agora. Olha aí, pessoal, presta atenção aqui. Antes de eu falar do resgate. Se liga nesse slide, porque aqui é matador, tá? Esse slide aqui, para mim, de longe, ele é o slide mais importante para deixar seu cliente tranquilo. Vamos dizer que o Lucas, né, de novo, o Lucas contratou um capital de R$500 mil, R$500 mil, como diz o Silvio Santos, né? R$500 mil é mais do que 500 mil.
né? Pelo menos psicologicamente é. E aí o Lucas, aos 55 anos de idade, cara, perdeu o emprego dele. Putz, cara, perdi meu emprego, não posso pagar. E agora, o que eu vou fazer? Né? Ou eu estou passando uma situação muito delicada, enfim, aconteceu qualquer eventualidade e o Lucas fala assim, cara, eu não posso pagar mais. E aí, será que eu perdi tudo aquilo que eu paguei? Não. A Porto Seguro, ela vai te dar 3 opções para você continuar com a sua proteção. Primeira coisa, o Lucas vai procurar você, corretor de seguros, e falar assim, cara, é o seguinte, eu não vou pagar mais, meu nome vai ser protestado? Não. Vai ficar sujo? Não. Vai pro pau? Não. E aí, eu vou perder a grana? Não. Senta aqui e vamos conversar. Lucas, é o seguinte, você não pode pagar mais o seguro, certo? É assim, ó, você tem um valor lá que você contratou de 500 mil reais, tudo bem? Então, você contratou aí até os 99 anos. É o seguinte, sabe aquela grana que você pagou até agora? Então, você tem a opção de resgatar o que foi acumulado, mas você tem a primeira opção que é o seguinte, você não vai ter mais os 500 mil, a partir de agora, aos 55 anos, até os 99 anos, eu estou o exemplo do Lucas, você não tem mais R$500 mil, você vai ter R$286 mil de cobertura de morte. Até os 99 anos e você não paga mais nada. Aquela grana que está guardada, que não é mais sua, é da companhia e a companhia garante para você um seguro de R$286 mil até os 99 anos para sua família. E você não paga mais nada, não tem cancelamento, não estorna comissão e você está com a sua vida aí, ó, sua família está segurada por 286 mil. Pô, bacana, mas cara, é o seguinte, eu quero R$500 mil, o que a Porto tem para me oferecer? Então, é o seguinte, você não paga mais nada a partir de agora, como você não pode pagar, e você tem R$500 mil, mas não até os 99, até os 81 anos. Por quê? Porque a Porto pega aquela tua reserva e usa aquela reserva para pagar o teu seguro de R$500 mil até os 81 anos de idade. Ou ela usa aquela reserva para pagar os 286 até os 99. E você tem uma cobertura até os 81 anos de idade, se você quiser de R$500 mil. Se você quiser até os 99, é 286 mil. Falam para mim vocês aqui, é ou não é um produto, cara, espetacular? Pensa bem, cara. Você pagou, não pode pagar mais, perdeu tudo? Aqui na Porto, não. Você continua com a cobertura até os 99, até os 81, dentro do capital. Aquela grana que você pagou. Ou não, Oscar, eu quero resgatar esse dinheiro aos 55 anos. Eu comecei aos 35, aos 55. Qual é o valor que eu tenho de resgate? Claro que nós fizemos uma simulação com base na idade do Lucas. Se o Lucas, aos 55 anos, fosse resgatar o que ele pagou, ele resgataria R$136 mil. Então, depois de 20 anos, ele teria R$136 mil para resgatar, tá? Lembrando que está aí dentro o IPCA, mais os 3%. Tudo bem, pessoal? E, Oscar, aproveitando, inclusive, essa parte aqui, teve uma pergunta no início sobre como funcionava o resgate, né? E isso tem muito a ver sobre a questão do resgate, porque toda vez que o cliente fala assim, eu quero resgatar, a gente vai fazer uma atuação de retenção até para entender o motivo de resgate. Porque às vezes é um resgate aleatório, tipo, só vou fazer um resgate que, sei lá, tem 136 mil, eu só preciso de 15 mil. Então vale a pena ele se desfazer do seguro que ele tem, aí vão se dar essas duas opções ali, além do resgate, que é usar o valor saudado para transformar a cobertura futura, ou então um benefício prolongado, manter a cobertura e falar até por quantos anos ele vai ter a cobertura dentro do valor que ele já pagou. Perfeito. Né? Então, assim, não é que a gente vai bloquear resgate, óbvio que isso nunca vai acontecer, mas a gente vai fazer um trabalho de retenção com uma boa companhia, até para entender a necessidade do cliente e que ele não faça também tome uma decisão brusca por, de repente, umas coisas pequenas, que eu digo isso porque, assim, no Previdência a gente faz muito isso em questões de trabalho de retenção quando tem resgate de valores elevados. É isso às aí. vezes o cliente quer pagar um incêndiozinho
e acabar com anos de investimento. Exatamente. Né? E às vezes a gente conversando, a gente acaba entendendo melhor e até dando, de repente, opções a mais. E isto é muito importante. Tem corretor que fala assim, ah, não, eu não vou falar sobre isso na visita, sobre esse slide que vocês estão vendo. Cara, você precisa falar, porque isso traz tranquilidade para o cliente na decisão futura dele. Tá? Porque se ele sabe que ele não pode pagar e ele vai ter direito, legal, eu não vou cancelar. O objetivo não é o resgate, o objetivo é ter a proteção financeira dele lá do valor que ele está contratando. Se não acontecer nada, ele resgata. Vamos ver isso na prática em termos de como é que funciona esse mecanismo. Olha só, o Lucas aí, por exemplo, tá? Então o Lucas, ele está pagando lá. Como é que funciona o resgate da Porto Seguro? Nos 2 primeiros anos, ele não tem direito a resgate, tá? É uma regra do produto, é uma regra do mercado. Porque esses 2 anos a gente paga comissão do corretor, IOF, custo de apólice, tem toda uma despesa administrativa dentro da manutenção. Então, gente, nos 2 primeiros anos ele não tem resgate. Só que tem uma coisa bacana aí para você, depois eu vou te mostrar no próximo slide. A partir do 3º ano, ele pode resgatar 20% daquela reserva que foi lá para daquele valor que foi para a reserva. Eu vou mostrar para vocês esses valores aqui, tá? A partir do 4º ano, ele resgata 30%, a partir do 5º, 40%, a partir do 10º ano, ele resgata 100% da reserva dele. Vamos ver isso na prática? Isso aqui já sai lá, quando você fizer o estudo, que você fizer lá no corretor online, já vai sair tudo isso, tá? Olha só o Lucas, 30 anos de idade. Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma idade de 30 anos. No primeiro ano, capital de morte, tá? Ele vai estar pagando R$ 147,90 na cobertura de morte, tá? E aí, desses 147, se você multiplicar por 12, né? Então, se a gente fizer uma conta aí muito simples, né? Eu vou até incluir isso no próximo treinamento que eu fizer, eu vou incluir isso, tudo bem? Olha só, eu já estou concluindo, tá? Então, 147,9 vezes 12, esse cliente, por exemplo, ele pagou no ano R$ 1.920. Está indo para a reserva dele R$ 1.080. Tá? Então, já está indo para a reserva dele. No segundo ano, o acumulado, o ano mais o anterior, já está indo para a reserva. Então, ele não vai resgatar nada, mas já está na reserva dele. Se a partir do 3º ano ele decidir resgatar, ele vai ter lá R$ 3.300 para resgatar. Só que desses 3.300, ele vai resgatar 20%, porque é a regra do produto. E é a regra do mercado é assim, tá bom? Então ele não vai resgatar 100%. Quando é que ele vai resgatar 100%? A partir do 10º ano aqui, ele vai ter R$ 12.000 de reserva, e ele vai resgatar 100% da reserva dele. Ele pagou 147,9 vezes 120 meses, né? 10 anos dá 120 meses. Tudo bem, pessoal? 147,9, 120 vezes. Ele pagou 17.700 e ele vai ter ali 12.400 para resgatar. E ele vai resgatar os 12 mil. E assim sucessivamente, tudo bem? Então, repare aqui, ó, em 12 anos, ele vai a partir do 12º, a partir do 10º ele vai ter 100%. Então, como o nosso amigo Gabriel disse, aqui, não vai resgatar 100% do que ele pagou nunca em nenhuma seguradora. Ele vai resgatar 100% da reserva que foi constituída, que é muito próxima, eu já fiz as contas, tá, pessoal? A diferença do que ele pagou para o resgate vai ficar na casa de 5 a 7 mil reais, dependendo da idade. Ele pagou um volume de dinheiro, vai ficar 7 mil reais para a companhia, que vai ter o custo da pólice, comissão, tudo, e o ganho da seguradora, e ele vai resgatar ali próximo de 95% do que ele pagou ao longo da vida, tá? Esses cálculos são reais, você pode fazer a conta depois aí, quando você fizer o cálculo. Então, pessoal, essa é a regra do produto da Porto Seguro, lembrando que eu vou passar esse material para vocês, quem preencheu a lista de presença eu ponho no final novamente. Aqui é a regra de resgate e aqui para você entender, tá? A partir do 3º ano, eu estou indo bem devagar para ficar bem
bem tranquilo. A partir do terceiro ano, ele tem a reserva dele, ele resgata 20% desse valor, 30% desse valor, 40%, 50%, assim, quando chegou 10 anos, ele já resgata 100%. E se ele não quiser resgatar, ele não quer resgatar o dinheiro e ele quer continuar com a pólice dele, ele não vai pagar mais o seguro, ele vai falar, Porto, eu não vou pagar mais, a Porto vai fazer um cálculo e vai falar, ó, sabe essa grana que você tem aqui, esses 12 mil que você tem? Dá para você manter esse seguro até os 99 anos e você não paga mais nada, tá? Então, beleza. Ah, não, eu quero resgatar agora. Beleza, tá aqui o dinheiro, a pólice cancelada. Beleza, pessoal? Ficou claro? Fácil ou não? Fácil, né? Inclusive a Marli tem uma pergunta aqui, Oscar. Vamos eu lá. acho que o Wagner também puxou a mão, não sei se ele já baixou, se ele não quer mais falar, mas Marli, fica à vontade aí de abrir o microfone. Obrigada. Oscar, enquanto você estava fazendo a apresentação, eu entrei no corretor e fiz uma simulação para mim. Opa, coisa boa. Tá? E aí, assim, só me gerou uma dúvida, porque quando sai ali no plano de solução das coberturas contratadas, quando eu solicito doenças graves, o DIT e o funeral, ele diz que é a vigência por 5 anos apenas. Do funeral? É porque é a correção de faixa etária, porque essas coberturas que são coberturas adicionais do produto, elas têm um reenquadramento por faixa etária por esse ciclo de 5 anos. As coberturas que a gente fala que são as principais, que é a morte vitalícia e as de tempo determinado, que é ou contínuo ou decrescente, elas não têm correção de faixa etária, mas as coberturas adicionais têm, tanto que elas não fazem, assim, elas não são diferentes do produto adicional. Tá? Então essas que aparecem esses 5 anos, a partir no DG também aparece, que é justamente que eu vou fazer o reenquadramento de faixa etária em 5 anos. Nesse período antes eu só faço IPCA, que é justamente para o cliente se acostumando, porque nessas coberturas vão se manter o reajuste de faixa etária. É só nas coberturas tradicionais do vida presente que não ocorre. É isso aí. Que continua o custo contínuo enquanto o plano existir, com exceção do IPCA. Claro que é a correção monetária dos valores. E não tem a correção por conta da faixa etária também, por causa do período que foi contratado. Marli, é muito boa observação. Essas nuances, pequenos detalhes, né, é importante sempre passar para o cliente, porque ele pode achar que tem a cobertura vitalícia. Pessoal, para a gente concluir, concluindo, vamos falar do que interessa de uma forma muito objetiva. A comissão desse produto, ela é uma comissão bastante interessante e agressiva por conta do valor do capital, tá? Então você tem ali, por exemplo, você vai contratar o seguro, o sistema vai te perguntar que tipo de comissionamento você vai trabalhar. Para as opção 1, vai aparecer a opção 1, para os planos 99 anos, o cara vai pagar até 99, ou vai pagar até a 65, ou pagar por 20 anos, a Porto Seguro paga no primeiro ano, mês a mês, 45% do valor do prêmio. Depois do segundo até o quinto ano, 5%. Do sexto ano em diante não tem comissão vitalícia. Para a opção 10, que o cara vai quitar em 10 anos, você vai receber 30% de comissão durante o primeiro ano todo mês, e depois do segundo ao quinto ano, 8%. Tá? Agora, opção 2, para todas as modalidades, de 10, 20, 65, 99, a Porto te paga do primeiro ao sexto ano, do primeiro ao sexto ano, 10% de comissão, e depois ela paga comissão vitalícia para você, 3% do valor do prêmio, tá? Lembrando que quanto mais agressiva for a opção, maior é o valor do prêmio, mas é maior assim, né, gente? Não é tão maior assim, tá? Então, fica aí, nós temos um simulador que eu vou compartilhar com vocês também lá na lista de presença, para que você possa simular ali, ter uma ideia de ganho no longo prazo. Lembrando que nós temos mais materiais para você se desenvolver, né? Temos a trilha aí dos corretores para você entrar, baixar material e por diante. E o cliente que pagar o seguro Vida Prêmio no cartão de crédito da Porto Seguro ou qualquer modalidade de cartão, ele vai ter ali, você, corretor, vai receber sua comissão em 48 horas, cai na sua conta, tá bom? Então, é mais uma vantagem aí para o corretor de seguros. Pagou, em 48 horas você recebe tua comissão no cartão de crédito. Beleza, pessoal? Muito bem, chegamos ao final do nosso bate-papo. Mais uma vez, eu queria aqui agradecer a presença de todos vocês. Eu estou, assim, um pouco atrasado, viu, Thiago? Porque já era para mim estar no outro link ali no treinamento. Mas
Fica tranquilo, eu avisei o pessoal, que também é sobre o Vida Presente, é um treinamento aí Brasil, que a gente faz o treinamento sempre. Eu gostaria de agradecer, Marli, agora eu estou vendo a Marli aqui. Obrigado pela participação de todos vocês, espero ter agregado um pouco mais aí no repertório de vocês. Temos mais conteúdos para compartilhar com vocês aí durante o ano, técnicas de vendas avançadas, enfim, o Thiago vai organizar tudo isso. Espero que seja presencial, para mim ficar aí 15 dias por conta do Thiago, da sucursal, visitando a Marli, visitando os filhos dela, aí visitando todos os meus amigos, aí o Jurandir que eu estou vendo aqui, vou passar lá com o Jurandir, meu irmão, você tá bem? Ficar lá com o Jurandir ali, pelo menos uns 5 dias na casa dele ali, hein, Jurandir? Aí, ô Jurandir, aí você pode ficar até 10, né? Você vendendo seguro para mim, você fica até 10 aqui, né? O Gabrielzão aqui também, ó, vou lá ficar na casa do Gabriel lá, ó. Beleza? Gente, com carinho, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui o QR Code, Thiago, na tela aí para quem quiser preencher a lista. Você coloca aí de novo o link da lista de presença, deixa eu ver, tá lá em cima, né? Eu pego aqui o link. Coloca só o QR Code. Eu vou ficar no online aí, vou deixar aqui aberto para vocês e vocês preenchem. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, até a próxima, Thiago. E Oscar, Oi. Fazer um desafio para o nosso bate-papo. A primeira proposta de Vida Presente, fechar da galera que está preenchendo o link, porque sem o link eu não vou conseguir ter controle, porque nem na gravação aparece os participantes. Primeira proposta que chegar em mim, transmitida, emitida, a gente vai dar um brinde, tá? Eu vou ver qual é o brinde, mas vai ter brinde também. Isso, não esquece lá entregar uma proposta. Esquece lá dos filhos da Marli, lá que eu prometi, hein? Você bota no meu centro de custo. Pode deixar. Lá. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado, pessoal, a participação de todos aí. Eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas assim, o conteúdo é extremamente válido. Então, obrigado pela participação de todos. O link está no chat. Por favor, preencham para que a gente possa mandar o material e a gente possa validar também a campanha que eu acabei de falar para vocês. A gravação, assim que liberar aqui pelo